Sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel e VBA, pessoal. E vamos fazer aqui, já estamos na sexta aula, né? Deixa eu salvar isso aqui como sexta aula. E vamos pôr a mão na massa. Ok. A gente já fez algumas coisas, já trabalhou com algumas estruturas de controle. Eu acredito que com a informação que vocês já obtiveram aqui a respeito de estrutura de controle, algumas coisas de formulário, eu já tenho certeza que vocês já estão aplicando aí na empresa de vocês, já está começando a projetar ou pelo menos sonhar, criar o projeto de vocês daquilo que você quer. Uma dica, na verdade, antes de começar essa sexta aula, é justamente para falar a respeito de projetos, né? A gente vai falar sobre duas estruturas de controle, sobre dois objetos e uma estrutura de controle nova. E eu gostaria também que vocês pensassem a respeito de projeto. Por que eu falo a respeito de projeto? Eu comecei eu não gostava muito do Excel, na verdade, né? Quando eu comecei a estudar Excel, então eu aprendi as fórmulas básicas e eu só estou falando de Excel, não estou falando de VBA nesse momento, tá? Comecei a aprender Excel, comecei a fazer algumas fórmulas e o que é que eu gosto? O que é que eu gostava na época, ainda gosto, né? Mas na época, em 2003, 2004, por aí, eu gostava de jogo de RPG, de planilha, daquela que você faz em papel, né? Não sei se vocês já viram, já tiveram a oportunidade de ver. E eu vou colocar aqui uma imagem, vai aparecer aqui para vocês. Essa planilha, ela é preenchida manualmente pelo jogador e aí você desenvolve uma partida desse jogo. Bom, isso era o que eu gostava. Então o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver dentro do Excel um projeto dessa planilha, que eu pudesse fazer os cálculos totalmente automatizados para os níveis, para a hierarquia do jogo, do que quer que seja. E depois que eu fiz essa planilha, toda vez que eu aprendi uma nova fórmula, ou naquela época era só fórmula, eu não trabalhava com VBA, não sabia trabalhar com VBA, então eu tentava implementar isso no meu projeto, de forma que esse projeto ele virava para mim um laboratório de fórmulas, né? Quando eu precisasse, se eu esquecesse como utilizar, eu tinha aquela fonte para poder pesquisar e utilizar aquela fórmula, né? Ele se transformava em um laboratório de fórmula e também me forçava a estudar, porque às vezes eu aplicava uma coisa e ficava curioso para saber como eu iria implementar, melhorar a minha planilha. Eu queria que ela fizesse uma coisa, eu não sabia como fazer aquilo. Então eu começava a pesquisar se o Excel me dava a possibilidade de fazer aquilo. Ora, quando eu encontrava, eu implementava. Quando eu não encontrava, eu queria arranjar uma outra forma que o Excel me desse aquele resultado. Então eu fazia um novo projeto para obter aquele resultado, né? Se ele não me dava do caminho direto AB, então eu gerava um caminho ABC para que no final ele me desse aquele resultado, né? E isso foi me instigando a trabalhar com o Excel. Eu já tenho um outro colega que gostava de trabalhar com... Ele tinha uma fazenda, né? O pai dele tinha uma fazenda, então ele fez um projeto para administração da fazenda, certo? Então, ao passo que ele fazia a planilha dele, ele ia desenvolvendo. Fui ensinar um dos meus companheiros de trabalho, e ele gosta de música, então a gente começou a fazer uma planilha que calculasse acorde, esse tipo de coisa automaticamente, né? Então essa é a ideia para você estudar ou fazer um projeto. Se você trabalha com um almoxarifado, você quer criar um controle de estoque em que venha fluxo de entrada, saída, então você vai fazer esse projeto. Eu trabalho na área de contabilidade, então eu quero deixar para quando eu colocar alguma coisa aqui, ele calcular para mim os impostos, porque cada município tem um imposto, uma tributação diferente, então quando eu colocar isso, eu quero que ele apareça isso e tal. Então você vai desenvolvendo o seu projeto em cima disso, tá? Criar um projeto é o que eu chamo de projeto pessoal, né? Um projeto de estudo pessoal, né? Fazer esse tipo de projeto, ele é muito bom, né? Principalmente para que você busque novas formas, novas ferramentas, novas funções, né? Aprenda coisas diferentes.
E caso, por exemplo, se você não está trabalhando muito com aquilo, quando você volta para poder, poxa, mas na minha planilha de projeto eu sei que tem. Às vezes você coloca uma coisa lá só sobrando mesmo, para quando você precisar você usar. E aí você vai lá e pesquisa e está lá seu laboratório todo de fórmulas, de funções ou de scripts de VBA, tudo prontinho só para você trabalhar. Outra coisa que você pode fazer também é criar tipo uma planilhazinha. Tá vendo essas que a gente está montando? Uma planilha para cada coisa. Checkbox, eu faço uma planilha e salvo. Combo box, eu faço uma planilha e salvo. E o que é que isso me acrescenta? Quando eu precisar, eu quero saber como é que usa um checkbox. Eu posso abrir aquela planilha, tem lá uma pastinha Excel VBA. E aí dentro dessa planilha, dessa pastinha, vai ter lá como usar esses objetos, estruturas de controle, e fica mais fácil de eu pesquisar depois, caso eu precise ver como implementar esse código. Ok? Essa é a dica para se aprender. E isso não vai só para Excel, vai para qualquer coisa na sua vida que você queira. Às vezes criar um projeto pessoal ajuda muito. Criar alguma coisa que você goste. Eu sou marceneiro e eu estou começando a estudar marcenaria, na verdade. Então, poxa, eu queria fazer um baú. E só que o baú ele é curvo, o que eu quero fazer e tal. Então você vai começar a desenvolver técnicas para criar aquele baú de uma forma melhor, e isso vai lhe ajudar a implementar quando você for fazer os projetos, suas encomendas para os seus clientes. Mas enfim, dada essa dica, vamos trabalhar já com mais 2 objetos da nossa caixa de ferramenta e uma nova estrutura de controle, como eu havia falado antes, né? Eu ia fazer uma implementação aqui no Option Box aqui no rádio, mas vamos fazer no checkbox e o conceito vai ser o mesmo para Option, tá? E aí eu vou fazer aqui de uma forma simples uma utilização, já vou jogando aqui, ó. Vocês estão percebendo que eu não estou me importando muito com a aparência, com a estética, não estou trabalhando muito com essa parte de estética dele. Por enquanto a gente está só vendo a utilização mesmo. Mais para frente a gente vai criar um projetinho, né, para que a gente possa implementar. E aí eu saio desses arquivos que a gente está aqui fazendo, agrupando, e a gente vai fazer um novo, e aí a gente vai fazer um projetinho para ver como é que a gente desenvolve um pequeno projeto, até para poder a gente trabalhar depois misturando um pouco já do VBA com o Excel para tomada de decisão e expressando relatórios, ok? Eu vou colocar aqui um button, um command button e um checkbox aqui, 3 checkbox, ok? Eu vou colocar também uma label. Vou pegar esses caras aqui, eu vou colocar eles mais para esses caras todos aqui, eu vou colocar eles um pouquinho mais para baixo. E vamos fingir que isso aqui tem uma pergunta tem uma pergunta aqui. Deixa eu colocar aqui o caption dele. Quanto ao número 1, responda. Quanto ao número 1, responda. Nesse checkbox eu vou botar aqui um número inteiro. Um número negativo. Fazendo de uma forma bem simples, tá? É maior que 0. Que assim não, né? É maior que 0. Tá. Primeira coisa que eu quero que ele faça, como eu posso ter várias opções aqui, diferente do Radio Button, ele também tem a mesma propriedade a respeito de grupo, tá? Aqui é mais rápido. BC, alfabético A, B, C, D, F. Cadê? Tem que clicar, né?
group name. Ele também tem a opção de group name, tá? Mas vamos deixar de uma forma bem simples dessa vez. Então eu botei aqui uma pergunta, uma indagação, né, para você fazer. Quanto ao número 1, responda: é um número inteiro? Eu vou marcar. É um número negativo? Não vou marcar. É maior que 0? Né? Não vou marcar. Ou é maior que 0? Vou marcar. Se a pessoa responder essa e essa, e não marcar essa, vai receber 3 pontos, por exemplo. Né? Se ela marcar todas 3, ela vai receber 2 pontos. Ok? E aí a gente vai fazer a soma. Vamos calcular quantos pontos o cara vai receber. Ou então, se ela responder essa daqui, ela perde um ponto. Ela elimina um ponto. Então, 1 menos 1, 0. Se eu marcar esses dois, a pontuação dele é 0. E se for marcar 0, se marcar 1 e 2 pontos, acertou. Marcar esse e esse, ele recebe 3 pontos, né? Esse e esse aqui, né? Vai ser 3 pontos. E aí a gente vai fazer essa conta aqui e se ele receber 2 pontos ou mais, ele passa. Se ele receber 2 pontos ou menos, ele perde. Ok? Primeiro vamos fazer a parte de cálculo aqui. Aqui no Command Button eu vou mudar o nome dele para btn resposta. E aqui no caption dele, responder. Ok? O primeiro checkbox eu vou deixar como checkbox 1, checkbox 2 e checkbox 3 mesmo. Tá ok? E vou fazer a programação aqui também no userform. Eu vou botar aqui o nome de questionário. Opa, aqui não. Aqui é FRM Quest. E aqui no caption vamos botar aqui questionário. Para aparecer aqui. Dentro do botão, no evento clique mesmo, a gente vai usar aqui, eu vou declarar aqui uma variável que eu vou chamar de pontos. Vou dizer que ela é inteiro. Eu vou deixar ela como variante. E vou colocar aqui o seguinte: se, né? Tá. Vocês repararam que de vez em quando eu faço algum comando aqui e aparece essas opções aí, né? Essa opção aqui a gente faz com Ctrl espaço, tá? Segura Ctrl, pressiona espaço e ela dá as opções do que você vai escrever. Ela te ajuda a escrever o restante da informação, né? Pontos, já está declarada lá, tá vendo? É igual a pontos mesmo, mais and if. Vou dar um copy e cola aqui, 2 e 3. Nesse caso aqui, ó, se o checkbox estiver marcado, ele vai ser... vamos até terminar essa estrutura direitinho, né? Else pontos igual a pontos menos 1. And if, que a gente falou que se ele não acertar, ele elimina um ponto, né? Então vamos copiar aqui. Vou abrir aqui um espaço, colo, abrir outro espaço e colo. No caso do segundo, que está errado, se ele marcar, vai ser igual a menos, e se ele não marcar, vai ser igual a mais. Ok? Porque o checkbox ele também só tem duas estruturas: true ou false. Se deixar marcado, vai ser igual a verdadeiro. Se ele deixar desmarcado, vai ser falso. Então, se ele marcar, pontos vai ser igual a pontos, que por enquanto está 0, mais 1. Se ele não deixar marcado,
pontos vai ser igual a pontos menos 1. Ok? Vamos lá. Aí tá. Para finalizar, vamos pedir aqui uma mensagem. Message box. Você, entre aspas, né? Você obteve. Aí eu vou botar aqui o nome da nossa variável, né? E aqui a string, pontos, um espaço. E para concatenar, a gente já viu que a gente usa o e-comercial. Então, e-comercial. Então, você obteve pontos, que é a nossa variável, e pontos aqui de string. Ok? Dá um play. E vamos lá. Não deixei nada marcado. Vou responder. Você obteve menos um ponto, tá certo? Isso aqui seria mais, ele não respondeu, menos. Isso aqui seria desmarcado mesmo, então seria mais um ponto. Um ponto menos um ponto, zero. Esse aqui deveria estar marcado, ele não marcou, então deu menos um ponto para ele. Então, zero, menos um ponto. Vou até colocar aqui esse pontos, para não precisar fazer uma programação extra. Vou colocar esse ponto até aqui entre parênteses. Vamos dar play novamente. Vou marcar agora essa e essa e vou responder. Essa deveria estar marcada, essa não deveria. Então a pontuação deveria ser zero. Vamos ver se teve algum erro aqui. Um ponto. Não tinha nada. Um ponto. Esse aqui está marcado, não está marcado. Deixa eu pensar. Estava marcado, recebeu um ponto, caso contrário não. Esse aqui estava marcado, recebeu menos um ponto, então ele era 1, menos 1, 0. Esse aqui não está marcado, tá. Eu só esqueci de alterar aqui depois que eu copiei e colei, né? Vamos colocar aqui 2 e 3, agora sim. Vamos lá. Esse, responder, menos um ponto, né? Por quê? Um ponto desse, menos um desse, zero. Menos um desse, menos um. Vamos dar todas as respostas corretas. 3 pontos. Ok. Então vamos lá. Essa é a nossa estrutura aqui para trabalhar com checkbox, por exemplo, né? Lembrando que, como eu disse, ele só tem dois valores. O value dele é true ou é false, né? Eu posso pedir aqui para ele vir já para a gente checado, né? Olha só o value dele, tá false aqui. Então eu posso alterar esse valor para true e aí ele já fica marcado. Por exemplo, opa, ok, mas a gente não quer isso. Não quer isso, então ele dá aqui pra gente só verdadeiro ou falso. Então quando eu coloco ele dentro de uma estrutura de condição, uma estrutura condicional, ele vai me representar o verdadeiro ou falso, que é justamente o que a estrutura de controle pede na sua sintaxe, né? Diga verdadeiro ou falso, com uma condição ou não, mas está aqui ele dizendo, ele representa verdadeiro ou falso, e aí então ele cai na sua estrutura, nas condições dessa estrutura de controle, ok? Vamos aproveitar e vamos ver aqui mais um cara, né? Que é o... Vou até colocar aqui em cima mesmo, colocar aqui embaixo, perdão, depois do MSG Box, do resultado, que é em outras linguagens de programação, melhor, em outras linguagens de programação a gente trabalha com ele a respeito do switch. Aqui no VBA a gente trabalha nele com o select case, ok? Então eu vou colocar aqui, por exemplo,
select case pontos. Eu vou colocando aqui e já vou explicando para vocês. O que é que ele vai fazer? O que é que ele faz para mim? Ele é similar a esse cara de controle, de checkbox, por exemplo, porque ele me dá várias opções. A gente teve o if aqui, né? Viu while, que é uma estrutura de repetição, mas a diferença que eu poderia comparar ele seria com o if, né? O if, ele te dá uma condição para verdadeiro ou falso, mesmo que eu coloque um if aqui e tal, e dê mais opções aqui, else, faça um alinhamento de else aqui, por exemplo, aqui dentro do else, eu coloque um if aqui dentro, se fosse o caso, e aí ele avalie mais duas condições, como a gente costuma fazer muito no Excel, por exemplo, não seria o método mais correto para ele. O método mais correto para ele seria esse aqui, o select case, por exemplo. Eu coloco aqui, por exemplo, ponto, né? E aqui digo o seguinte: se pontos case menor que 2, case menor que 2, MSG box, você perdeu. Case case 2, MSG box, você passou. Case 3, que é a pontuação máxima possível, MSG box, você excelente, nota máxima, certo? Então eu estou pegando pontos, né? Nossa variável pontos, e estou avaliando. Se o valor dela for menor que 2, você perdeu. For igual a 2, você passou. Se ele for igual a 3, que é a nota máxima, eu poderia botar maior que 3. Excelente, nota máxima. Ok? Vamos dar um play. Vamos lá. Vou marcar nada, né? Menos 1, mais 1. Vai dar menos 1, né? Menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, você obteve menos 1 ponto. Você perdeu. Ok? Ok. Nota máxima, 2 pontos. Você obteve 1 ponto. Você perdeu. Deixa eu desmarcar. Deixa eu ver como é que eu faço pra gente ganhar 1 ponto. Acho que eu não vou conseguir botar 2 pontos. Porque ele... Tirar aqui. Nota máxima, né? Você obteve 3 pontos. Excelente. Nota máxima. Eu não consigo colocar 2 pontos. Só se eu tirar essa condição de else aqui, ó. De menos 1 ponto. Vamos ver aqui. Tirar esse cara aqui. Só para ele poder me dar ele não negativar o ponto caso eu erre. Certo? Vamos lá. Eu vou marcar somente esse e esse. Você obteve 2 pontos. Você passou.
ok? Se eu marcar aqui, vai dar menos um ponto, né? 2 menos 1. Você obteve um ponto, você perdeu. Se eu deixar todos desmarcados, você obteve 2 pontos. Aqui ele também já não me dá o terceiro ponto, né? Então eu vou ter que colocar aqui ele vai me dar um ponto, ele pode me dar até menos um ponto. Então vamos fazer o seguinte, vamos alterar aqui, se for menor que 0, você perdeu. Se for, ele pode me dar um ponto, e pode me dar no máximo 2 pontos, né? E no máximo 2 pontos. Ele pode me dar, se eu marcar esse e esse, ele vai me dar 2 pontos. Se eu marcar esse e esse, ele vai me dar 0. Se eu marcar esse e esse, 2 pontos. Opa, 1 ponto. Então, vamos lá. Marcar só esse, você obteve 1 ponto. Você passou. Se eu marcar esse e esse, você obteve 0 pontos. Olha só. Aqui, ó, menor, igual. Esse e esse, você obteve 0 pontos. Você perdeu. Se eu marcar esse e esse, você obteve 2 pontos. Excelente, nota máxima. É a nota máxima que é possível aqui. Se eu marcar esses dois aqui, ele volta para 1 ponto, né? E você passou, porque 1 ponto nessa condição aqui é a condição mediana. Então eu posso receber menos 1 ponto. Você receber menos 1 ponto. Você perdeu. Posso receber 0, menos 1, 1 e 2. São as opções aqui que eu posso ter. Ou 0 menos 1, perde. Ou 1, você passa. E 2, excelente, nota máxima. Ok? Então, assim, essa é a estrutura de condição select case, né? Ela seria um if, deixa eu parar aqui, ela seria um if avançado, por assim dizer, né? Ela seria um if com várias condições. Eu poderia pôr aqui mais questões ou mais opções e colocar aqui, por exemplo, 0 seria uma opção, seria você recebeu 0 pontos. Poderia colocar aqui menos 1, você fez uma pontuação péssima, por exemplo, né? Eu poderia colocar aqui várias condições, poderia colocar 10 condições, por exemplo, de resposta, 10 opções de respostas, ok? Como vocês viram também, uma coisa importante é você fazer os testes, né, de execução de programa. Como vocês viram aqui, eu até fiz a alteração para que a gente pudesse receber as 3 mensagens. Na verdade eu fiz mais porque eu não parei para analisar direitinho as opções, mas enfim, para poder aparecer as 3 opções, senão seria só um if e resolveria. Então essa foi a nossa aula a respeito de checkbox. Nós mexemos aqui, trabalhamos com checkbox e com o select case, que seria o nosso switch em outras linguagens de programação, ok? Trabalhamos então já com o rótulo, trabalhamos com a caixa de texto, trabalhamos com a caixa de combinação, que é bem parecida com a caixa de listagem que a gente ainda não viu, né? Trabalhamos com o checkbox, a caixa de seleção aqui, que a gente acabou de ver, e o radio button. Também trabalhamos com o botão. Eu não sei se na próxima a gente já vai ver o botão de ativação. Ele é tipo um verdadeiro ou falso também. Trabalha como se fosse o checkbox e o radio button, com essa questão de ligado ou desligado. Eu vou ver como é que a gente vai fazer a próxima aula. Não vou prometer nada para a próxima aula, qual vai ser o comando, mas eu acredito que a multipágina a gente já começa a trabalhar na próxima aula,
E aí a gente vai trabalhar já com um projeto. E no projeto a gente já vai vendo algumas outras opções aqui, né? Eu não sei se eu tenho aqui. Eu perdi o arquivo mais novo a respeito desse sisteminha que eu estava fazendo. Isso é 23/4, 21/4, 19, não, 19/1, 21/1 e 23/4. Agora tem esse aqui, eu não sei qual era o mais novo, eu perdi realmente uma versão dele, e aí eu acabei me bagunçando bastante com relação a isso. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu acho que é até mais atual do que aquele último que eu mostrei. Deixa eu ver se esse daqui já tá funcionando. Tá. Isso aqui vai ser uma das coisas que a gente vai aprender a fazer também, ó. Colocar imagens. Esse aqui tá mais atual do que aquele último lá que eu mostrei pra vocês. Aqui eu ainda não cheguei a colocar. Mas isso aqui só pra vocês verem. Esse aqui foi um projeto para aquela lista que eu estava falando para vocês. Ainda tem bastante coisa para fazer e tal, mas esse aqui foi um projeto daquele jogo de RPG que eu estava falando para vocês, né? Olha só, você vê que ele seleciona aqui. Eu coloquei alguns, eu fiz aqui uma hierarquia de pastas só para vocês verem. Eu coloquei aqui imagens, itens para serem usados. Tem coisas simples, só para iniciar o teste. Coloquei aqui dois copas, né? Para quem já jogou Mario sabe quem são. E coloquei, e aqui são itens de template. Essas imagens elas não estão imputadas direto no sistema, elas são carregadas, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, T-Copa. Se eu fechar aqui e iniciar de novo, pode vir um outro bonequinho. E o nível também é 3, por exemplo, tá vendo? Esse aqui é rondão aqui, é o mesmo cara, só que nível 1. Como vocês viram, só tem 2 bonequinhos. E aí tem uma pontuação para cada comando, né? Só para vocês terem uma noção da codificação desse cara aqui, ó. Tem bastante coisa codificada aqui, ó. Comentado, codificado. Tem módulos aqui, ó, que são funções que eu posso reaproveitar para utilizar lá na frente. A gente vai aprender a fazer isso aqui também, ó. Módulos de classe, por exemplo, que é onde você praticamente cria objetos. Isso aqui vai ser uma parte mais avançada que eu pretendo passar para vocês, né? Coisas que eu estou usando aqui que vão ser reaproveitadas várias vezes aqui dentro dessa estrutura aqui de Excel que a gente está trabalhando. São coisas que eu quero passar para vocês, né? São coisas que eu quero vocês verem aqui que não tem nada escrito, ó. Por exemplo, você dá um play, ele puxa essa informação. Essa informação ela vem toda aqui da sua planilha, ó. Os personagens, tá vendo? Né? Os personagens, o nível dos personagens e as características dele: ataque, defesa, agilidade, HP, o hit point, né? Strength, que é a força, o XP, ou acredito que seja estamina. Tem um tempo que eu não mexo nesse projeto mais. E a imagem de referência que ele vai buscar aqui, ó, na pastinha. Ali de trabalho. Eu fiquei até animado agora, pensei que eu tinha perdido essa parte do projeto. Tá? Aqui tem o nome do objeto aqui, externo que ele vai pegar. Então, a mesma coisa aqui, ó. Os itens que existem disponíveis para esse jogo, né? Por assim dizer. Os monstros disponíveis.
os tipos de monstros disponíveis, XP para subir cada level, e aqui é o inventário do cara, os itens que aparecem lá para ataque, né, o tipo para ser utilizado e tal. E o que faz isso já é uma outra parte muito bacana que a gente vai trabalhar, muito bacana mesmo, que vai ser quando a gente for trabalhar com a parte de SQL também. A gente vai trabalhar com um pouco de SQL dentro do Excel. Vai ser muito bacana. A ideia do projeto que eu tenho para a gente trabalhar vai ser muito bacana. Eu aconselho vocês a não desistirem do canal, esperar um pouco aí com convicção aí que a gente vai ter um bom resultado. Eu pretendo fazer muita coisa legal. Aquilo ali a gente fez para aquela planilha que eu estava falando para vocês, que eu comecei. Depois eu vou ver se eu baixo o histórico das versões dela, só para apresentar para vocês como é que foi o início até ela chegar nesse projeto final aqui, né? E como a ideia de se criar projeto é muito boa e muito legal para poder você desenvolver suas habilidades, aonde quer que seja. A minha aplicação é na área de programação. Comecei com Excel, passei para o VBA, né, dentro do Excel. Hoje eu programo em PHP, né, que é a minha linguagem de programação para comercialização, né, e tudo baseado nessa ideia de projeto pessoal, né. Essa é a minha dica para vocês, reforçando mais uma vez a dica do projeto pessoal. Pessoal, eu quero agradecer vocês que já estão inscritos ou que assistem o canal e que curtem os vídeos. Meu muito obrigado a vocês, é muito importante isso para mim. Toda vez que eu vejo um like, ou que eu vejo que vocês estão assistindo, isso me estimula a fazer mais vídeos. Eu agradeço muito a vocês. Se você já se inscreveu no canal, beleza, dá só uma olhada se aquele sininho tá marcado. Tem um sininho para você marcar que te ajuda a localizar e a receber informações do vídeo quando ele é lançado, né? Eu acredito que aqui, deixa eu ver aqui um outro vídeo qualquer. Pronto. Quando você se inscreve, esse sininho aqui, ó, tem que estar marcado. Se você não marcar esse sininho aqui, por exemplo, você não recebe a atualização, nem sempre recebe a atualização. Então, se você não é inscrito, se inscreva. E se você é inscrito, marca esse sininho. Se puder dar um like, eu vou gostar pra caramba. Pessoal, muito obrigado.